Ultimamente parece que os noticiários políticos só têm um assunto para tratar: a PEC da transição. Também chamada de PEC da gastança, PEC dos gastos, PEC do estouro, PEC Argentina, PEC fura-teto e PEC da picanha. Mas poucos deles destinam algum tempo para explicar para a gente o que é essa tal PEC da transição e o porquê que ela está sendo proposta nesse momento. Então, para que você não fique por fora deste assunto, fica conosco até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui expert do assunto. Antes de dar continuidade nesse vídeo, eu queria fazer uma recomendação de um outro vídeo para que você assistisse, que é o de Poder Executivo, que nós fizemos, já gravamos aqui, tá aqui nesse cardzinho, e lá nós vamos tratar um pouco sobre as funções do Presidente da República. Daí você vai ter mais clareza quando continuar assistindo este vídeo aqui. Depois de terminar, dá uma olhada nele também. De uma forma bem resumida, as funções de um presidente da República se limitam às autorizações do Congresso Nacional, ou seja, ele só pode fazer aquilo que o Congresso Nacional lhe permite fazer. Isso também, inclusive, aos gastos, ou seja, ele só pode gastar, só pode investir aquilo que o Congresso Nacional abonar. Todo ano, a Presidência da República, por meio do seu Ministro da Economia, ou Ministro da Fazenda, não sei como Lula vai tratar essa pasta a partir de 2023, tem que encaminhar ao Congresso Nacional uma estimativa de arrecadação e gastos. Isso é chamado Orçamento Federal. Mais ou menos, esse projeto de orçamento funciona da seguinte maneira: o Ministro da Economia faz uma estimativa de quanto vai ser roubado, arrecadado de nós brasileiros para o próximo ano, e com base nessa projeção de arrecadação, ele traz aqui a possibilidade de gastos. X bilhões vai para a educação, X bilhões vai para a saúde, X bilhões para o funcionalismo público e assim sucessivamente. Uma vez que o Congresso Nacional recebe essa proposta de orçamento, aí ele vai relatar, vai discutir, vai votar, e aí sim, se ele for aprovado, ele tem que ser executado para o exercício seguinte, ou seja, para o ano seguinte. Então, uma vez que um presidente diferente daquele que está no posto é eleito, ele tem que cumprir no primeiro ano do mandato dele um orçamento que não foi elaborado por ele, mas sim pelo seu antecessor. Portanto, nesse orçamento que foi aprovado, foi discutido pelo Congresso, pode ou não ter dotação orçamentária, ou seja, dinheiro disponível para que aquele presidente eleito arque com as promessas que ele fez na campanha eleitoral. No caso do presidente Lula, que fez 1 zilhão de promessas no período eleitoral, já no primeiro ano de mandato dele, ele poderia não cumprir a principal promessa de campanha dele, que era a manutenção dos R$600 no Auxílio Brasil, que vai ser convertido para a Bolsa Família, mais R$150 por filho de até 6 anos de idade. E por que ele não cumpriria essa promessa? Pelo simples motivo de que, no orçamento que foi encaminhado para o Congresso Nacional, não havia previsão de manutenção dos R$600 e muito menos um acréscimo de R$150 por filho até 6 anos. E foi por esse motivo que a equipe de transição encaminhou ao Congresso Nacional, especificamente ao Senado, uma proposta, um documento pedindo que fosse feita uma alteração na Constituição para que se permitisse gastar 175 bilhões a mais além do que o orçamento do ano que vem previa. Porém, nesse caso específico, nós temos um entrave muito difícil de ser contornado, porque em 2016 o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 95 de 2016, que funciona da seguinte forma: o governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Esse é o conhecido e famoso teto dos gastos. Então, o governo federal não pode gastar mais do que foi gasto no passado, com uma pequena correção, sob pena de, caso o presidente da República gaste mais do que foi o previsto, ele incorre em um crime de responsabilidade, de acordo com a Lei 1079 de 1950. Crimes de responsabilidade são aqueles que não dão cadeia, são crimes cometidos por funcionários públicos e a pena desse crime é a perda do mandato, mais conhecido popularmente como impeachment. Veja que a lei fala exceder os gastos do orçamento sem autorização legal, ou seja, caso haja uma autorização excepcional e do Congresso Nacional, o presidente da República está autorizado a fazer gastos além daqueles que foram previstos no orçamento, sem que isso necessariamente corresponda a um crime de responsabilidade. Em 2020, o orçamento que tinha que ser executado era o orçamento que foi votado em 2019.
Como vocês sabem, em 2020 nós tivemos o enfrentamento a uma epidemia viral do coronavírus. Então, em 2019, quando foi discutido o orçamento de 2020, não era possível prever que nós enfrentaríamos uma situação tão difícil. Então, as previsões orçamentárias para a saúde eram aquelas ordinárias, as normais. E a gente sabe que o enfrentamento de uma pandemia viral precisava de muito mais orçamento. Porém, como eu já falei, o presidente da República não podia contratar gastos além daqueles que já tinham sido previstos no orçamento de 2020. Então, o Congresso Nacional teve que votar e aprovar o tal do orçamento de guerra ou orçamento pandêmico, a emenda constitucional 106 de 2020. Por meio dessa emenda constitucional, todo gasto que tinha sido contratado, que não fosse de forma definitiva e sim somente transitória para enfrentamento da pandemia do coronavírus, não entraria no tal teto de gastos e, consequentemente, não ensejaria o pedido de impeachment do presidente da República. Voltando agora para o caso do Lula, ele quer gastar 175 bilhões de reais a mais do que o orçamento de 2023 prevê. Para que ele não leve um impeachment já no primeiro ano de mandato, a equipe de transição encaminhou ao Senado, ao Congresso Nacional, um pedido de que fossem excluídos os gastos com o Bolsa Família ou Auxílio Brasil desse teto de gastos. E assim, o Lula poderia realizar esses gastos complementando o Auxílio Brasil dos 400 para os 600 reais, mais o acréscimo de 150 reais por filho até 6 anos de idade, sem que isso correspondesse a uma violação da lei orçamentária. Aqui a gente tem um detalhe bem interessante. Nem o Lula nem o Alckmin são deputados ou senadores, então eles não podem propor uma emenda à Constituição neste momento. Por essa razão, eles encaminharam um pedido a Marcelo Castro, que é senador pelo Piauí e é do MDB, e ele é o relator do orçamento de 2023, para que ele encampasse essa proposta e transformasse numa PEC. Então competiria a esse senador, Marcelo Castro, encampar essa proposta da equipe de transição, correr atrás da assinatura de outros 26 senadores além da dele, conseguir que essa discussão vá a plenário, seja aprovada por pelo menos 49 senadores em 2 turnos, para que aí seja encaminhado à Câmara dos Deputados. Lá, 308 deputados federais aprovem a mesma proposta em 2 turnos, para que assim essa PEC fique valendo. Se nada disso acontecer, o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família vai permanecer em R$ 400, que era o valor previsto originariamente no orçamento de 2023. Mais uma ressalva: em 23 de dezembro, o Congresso Nacional entra em recesso e durante esse período nós temos uma Copa do Mundo também acontecendo. Então eu acho sinceramente muito difícil que essa PEC entre em discussão e seja votada ainda esse ano, a menos que tenha alguns interesses escusos aí por trás dos bastidores que a gente não fique sabendo. Outra questão interessante da gente mencionar: muita gente está dizendo o seguinte: mas o próximo Congresso tem muita maioria de oposição ao governo Lula, então é muito difícil que ele tenha essa PEC aprovada. Mas não vai ser o Congresso futuro que vai aprovar ou não essa PEC. Quem vai discutir essa proposta é o atual Congresso Nacional, o mesmo que criou o orçamento secreto ou emendas do relator, como os jornais e revistas estão tratando atualmente. Então, eu já li notícias de que o Lula não está tão contra o orçamento secreto quanto ele dizia no momento da campanha eleitoral, porque combater o orçamento secreto nesse momento pode causar uma indisposição com o Congresso Nacional e, nesse momento, ele está vendido ao Congresso Nacional, ele precisa do apoio do Congresso. Portanto, pode ser aí que pelo menos no primeiro ano de 2023, o primeiro ano de mandato do Lula, o orçamento secreto continue, porque assim ele tem uma moeda de troca para a aprovação dessa PEC. Porque às vezes você vota numa pessoa e você está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas, ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Portanto, apesar de ter muita discussão aí nos jornais e revistas, isso é um assunto muito polêmico e muito complexo, muita água vai correr por baixo dessa ponte. Só temos uma certeza: independentemente do valor que for acertado pelo Congresso Nacional e a Presidência da República, essa conta vai ficar para a gente pagar.